Muito bem, falando da lição número 7, a parte de quarta-feira, quem é o maior? Lições sobre a humildade. Quando Cristo queria ensinar os discípulos de maneira mais particular, ia para um lugar tranquilo e sossegado, ou fazia longas caminhadas a fim de ensinar os discípulos. Esse era o sentido que ele queria dar para aquilo que ele queria ensinar. E a lição maior que Cristo ensinou foi a lição da humildade. Todos os discípulos de Cristo precisam aprender a lição da humildade. Jesus Cristo era absolutamente humilde. Quando ele percebeu que os discípulos estavam discutindo sobre quem era o maior, ele disse assim: quando você vai numa festa, quem é maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Lógico que quem está sentado à mesa é mais honrado. Jesus disse: eu estou entre vocês como quem está para servir. Eu pareço o garçom de vocês. Olha o sentimento de humildade que Jesus possuía. Uma moça muito simples, inglesa, começou a trabalhar numa casa muito rica. O trabalho era grosseiro, era rude. O patrão era intratável, era um homem assim, muito rude. E ela ficava pensando: meu Deus, como é que eu consigo ser uma cristã na casa desse homem sem ofendê-lo, sem retrucar? Um dia o homem chegou com umas botas enlameadas, jogou no meio da sala e disse para essa moça: limpa essa porcaria. A moça ficou impressionada. O barro bateu por todos os cantos. Ela já havia feito a limpeza na sala. Ela assim passou por um momento de indignação, vontade de falar um monte para aquele patrão. Mas ele disse: calma, respirou fundo, pegou as botas, levou para fora, limpou de novo a sala, o tapete e o sofá que foram manchados, foi lá para fora, começou a limpar as botas e começou a pensar: que homem intratável, eu não vou conseguir ficar aqui. Mas um outro pensamento ocupou a mente dela. Ela pensou o seguinte: se essas botas fossem de Jesus, o que eu faria com elas? E um novo conceito de dignidade nasceu no coração dessa moça. Ela limpou aquela bota, deu um brilho espetacular e levou para o patrão. Quando o patrão pegou as botas e olhou na sala, que estava limpa, ele ficou impressionado. Era para aquela moça ter falado um monte, mas ela ficou caladinha e na humildade realizou o seu trabalho. Mudou o tratamento do patrão para com essa moça. Ele perguntou: por que você não retrucou quando eu joguei as botas? Ele disse: eu sou uma cristã. Eu preciso ser semelhante a Jesus em humildade. O homem ficou impressionado e passou a tratá-la muito bem a partir desse episódio. Pergunta número 4. Quando Jesus falou sobre a sua morte, ele em dois momentos falou de maneira diferente. Qual a diferença entre os dois momentos? E qual era a atenção que os discípulos davam para esse assunto da morte de Jesus? Marcos capítulo 9, verso 30. E tendo partido, caminharam pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos. Ele dizia: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens e matá-lo-ão, e ele ressuscitará no terceiro dia. Mas eles não entendiam essa palavra e receavam interrogá-lo. E chegou Jesus a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhe Jesus: que estavais conversando pelo caminho? E eles então emudeceram. E Jesus disse: eu sei o que vocês estavam conversando. Vocês estavam tentando saber quem é o maior entre vós. E tomando um menino, colocou-o no meio deles e disse: se alguém quer ser o primeiro, será o derradeiro e será servo de todos. Vejam esse menino. Se vocês não se tornarem como um menino, jamais poderão receber as bênçãos de Deus. Pois qualquer que receber um menino como esse em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que me receber, recebe o meu Pai que me enviou. E João, respondendo, disse-lhe: Senhor, achamos um homem que expulsava demônios em teu nome, e ele não nos segue, e nós o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça um milagre em meu nome e em seguida possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Portanto, qualquer um que vos der um copo de água em meu nome, essa pessoa não ficará sem o seu galardão. Pergunta: qual a diferença entre a forma como Jesus falou da morte dele, da primeira e da segunda vez? E que atenção os discípulos deram ao assunto? Resposta: no primeiro ensino, Jesus falou de sua morte, falou que os líderes religiosos que iriam prendê-lo e matá-lo. No segundo momento, Jesus falou que ele seria entregue por um dos seus discípulos. Marcos 3,19, ao mencionar os discípulos que Jesus chamou, diz assim: e chamou também Judas, aquele que o entregou. Então, na segunda predição, Jesus falou que um traidor, sem mencionar o nome, iria entregá-lo. Os discípulos nada perguntaram,
porque o seu foco estava em outra coisa. Eles estavam preocupados com a posição que ocupariam no reino de Cristo. Jesus andava muito de um lugar para o outro. E para ensinar os seus discípulos, ele andou quase 60 quilômetros da Galileia até Cafarnaum. E, logicamente, nesse ínterim, enquanto Jesus atendia as multidões, os discípulos começaram a discutir sobre qual deles era o mais importante. E Jesus mostrou-lhes que a humildade é a base para a vida cristã. Provérbios 15, verso 33, Salomão escreveu, porque antes da honra vem a humildade. O apóstolo João, inclusive, disse que encontrou um homem, ou eles encontraram um homem que estava expulsando um demônio em nome de Jesus. E eles, então, tentaram proibir o homem. Jesus disse, não proíba. Ele está do nosso lado. Quem não é contra nós é por nós. Deixe que, no momento certo, ele virá até nós. Então, muitas vezes, nós encontramos pessoas que eles não estão do nosso lado nominalmente, mas pertencem à nossa igreja, porque eles são simpáticos. Eu conheci um homem na igreja que era um vizinho da igreja. Ele ficava muito nervoso porque os irmãos da igreja botavam o carro na frente da casa dele. Ele tinha que sair, tinha que chamar alguém lá. Então, às vezes, chegava uma pessoa apressada, botava o carro em cima da calçada, na frente do portão dele. Na hora que ele ia sair com o carro, tinha que chamar alguém na igreja, ele ficava nervoso com isso. Ele disse, nunca vou ser crente, vocês são folgados. Hoje é ancião da nossa igreja, percebeu? Então vejam, um missionário que viajava pelo interior do Brasil foi surpreendido por alguns homens que de arma na mão tentavam matá-lo. Um fazendeiro passou, viu a cena, desceu da caminhonete. Ele era um homem rico, respeitado, conhecido. Quando aqueles homens viram o fazendeiro, recuaram, e o fazendeiro disse, o que está acontecendo aqui? E então os homens disseram, venhamos dar uma surra nesse homem. O fazendeiro disse, por quê? O que ele fez para vocês? Não, ele não fez nada, ele não está pregando aí umas coisas. Não interessa o que ele fez, esse fazendeiro. Eu conheço esse homem. Então todos vocês, cada um para sua casa. Que negócio é esse de estar batendo nos outros? Então os homens envergonhados saíram. O fazendeiro pegou o missionário, colocou na cabine da sua caminhonete, levou até a casa dele, deu uma refeição para o missionário. O missionário dormiu aquela noite. No dia seguinte o fazendeiro levou até o local onde o missionário ia pregar e ainda deixou uma boa oferta com ele. Não era ainda um evangélico, mas era um simpatizante do evangelho. Deus utiliza muitas pessoas, foi o que Jesus disse, calma. Quem não é contra nós é por nós. Tenha calma que, no momento certo, esse homem virá para o nosso lado. Com certeza, no Pentecostes, esse homem se aproximou do cristianismo. Por isso, Jesus ensinou a lição da humildade. Trate bem as pessoas. Você só tem a ganhar. Por isso, Jesus disse, se vocês fizerem a uma pessoa, em meu nome, vocês estarão fazendo para mim. Deus abençoe a todos. Tenhamos todos uma boa quarta-feira. Fica com Deus.